Bom dia. Que é isso? Bom dia. Hoje nós vamos encerrar os assuntos para a prova. Né? Então alguns já estão temerosos, alguns já até faltaram, né, Bruno Berchman, arregão, né? Quando você estiver vendo esse vídeo, você já arregou, né? Faltou hoje é porque arregou, né? Então alguns colegas de vocês já arregaram, né? Ou porque estão já estudando, né? Ou tem outras provas, né? Mas enfim, tá? Mas o assunto até hoje cai na prova, tá? E a ideia é que a gente lance o vídeo amanhã, tá? Até por questão de tempo mesmo, não vou ter tempo hoje para lançar o vídeo até hoje à noite, tá? Então esse vídeo você deve estar assistindo quarta-feira em diante. Então, mas é a obrigação do aluno vir para a aula, né? E a gente diz que até o último dia o assunto que a gente mostra cai na prova, tá? Então, em relação, faltou duas estruturas que são baseadas em uma lista. A aula hoje, Gabriel, é tranquilo, porque uma lista que nós vimos na aula passada tem 6 grandes operações, concorda? Você adiciona no início, adiciona no final ou adiciona em qualquer canto. E você remove do início, remove do final ou remove em qualquer canto. Filas e pilhas são só subtipos, vamos dizer assim, de uma lista. Ou seja, são, né, estruturas de dados que armazenam também um vetor de elementos, mas que ao invés de ter 6 operações, só vou ter 2. Uma operação para a entrada de dados e uma operação para a saída de dados. Então, a ideia de uma fila é exatamente baseada no atendimento bancário. Então, você olhando aqui o atendimento bancário, né, você vê, deixa eu carregar aqui o preço, mas aí está, por exemplo, aí está minha, né, vai ser atendido para tirar o dinheiro, né, da bolsa lá da monitoria, né? Então ele vai todo alegre para tirar o saldo, né, para tirar o olerite, né, como diriam os paulistas, né? Então vai lá pegar exatamente aí, ó. Ah, legal. Vocês viram a cara dele, ó. Olha a cara do Otacílio mudando, ó, viu? Ó. Tem toda uma animação para o negócio aqui. E aí a partir ele vai pro banco, né? Aí pega a senha 20, ó. Aí quando ele olha, a senha 3 é a quantidade de pessoas, ó. Nossa Senhora. Mas por quê? Porque essas pessoas chegaram primeiro. Então ele entra, né, ó, nesse ponto, ó. E aí, esse daqui que chegou é atendido. Aí mudou, ó, vai para senha 4 agora, ó. Aí depois, ó, senha 5, né? E assim vai mudando, ó. Vai, passa, aí senha 5, aí vai. Ou seja, de acordo com a ordem de chegada, é a ordem que é atendida. Ou seja, a ordem que entra, a ordem que sai. Ou em inglês, first in, first out. Gostou? First in, first out. Ou que nós chamamos vulgarmente de FIFO. Então, uma estrutura de dados FIFO, que é first in, first out, é normalmente caracterizada por isso. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Ou seja, o elemento mais antigo é o elemento que será primeiro excluído, ou seja, será manipulado pela lista. Tá? E nesse caso uma fila, né, que é uma lista, só que é uma lista com comportamento especial. Então, a partir desse cenário, é possível extrair algumas características importantes. Então, por favor, Carniça, desculpe, Thiago, lê para nós aí o primeiro tópico. Todos os elementos igual uma lista. Continue. Aí está uma diferença. Então, ao invés de eu ter 3 operações de adição, que era adicionar início, adicionar final e adicionar em qualquer posição, só vou ter uma, que é adicionar final. Somente. Continue. Diferente de uma lista, a lista tinha 3, né? Remover início, remover final, remover qualquer posição. No caso dessa estrutura, não. Eu só removo no início. Então, observe que se eu sei montar uma lista, eu sei montar uma fila. Porque uma fila, a diferença é que ao invés de ter 6 métodos, 3 para inserir, 3 para remover, eu só vou ter 2. Um para inserir e um para remover. Carinhosamente, Guanabara é chamado de enfileirar e desenfileirar. Onde enfileirar, na verdade, equivale a que método da lista? Adicionar final. E o desenfileirar equivale a que método da lista? Remover e início. Tá ok? Então, exatamente isso. Adicionar final, remover início. Só isso, professor. Só isso. Fácil. Com isso, você já tem uma fila. Tá? Diga, Ariel. Mas não tem. Não.
Se você estiver montando uma fila, só vai ter esses dois métodos. Enfileirar e desenfileirar. Que representa a implementação é a mesma, de adicionar final e remover início. Só. Ok? É fácil desse jeito, professor? É fácil. É por isso que eu começo mostrando a lista. Porque se você entender a lista, fila e pilha saem no automático. Tem professor que gosta de inverter. Começa mostrando fila, pilha, para depois mostrar a lista. Eu não gosto. Eu prefiro começar logo com o mais difícil, mais completo. Não é mais difícil, mais completo, porque aí você entende fila e pilha numa aula só. Que é o que vai acontecer aqui hoje, com você também que está assistindo a gente no vídeo. Tá? Então, exatamente, você consegue entender as duas estruturas de uma vez só. Se eu tenho basta pensar, se você implementar uma lista, você implementar as 3 operações de adicionar e as 3 operações de remoção, facilmente eu monto uma fila. Basta eu implementar o enfileirar, igual como eu implemento o adicionar final, e implementar o desenfileirar, como eu implemento o remover início. Acabou. Só isso. Fim de papo. Então a fila se resume. Os outros slides aqui é só para, vamos dizer assim, formalizar o conceito. Tá? Então, Guanabara, primeiro tópico, filas. Filas são estruturas de dados caracterizadas por armazenar seus elementos de forma linear e permite a manipulação direta entre os elementos contidos em sua extremidade. E para ser mais preciso, na extremidade final é só a inserção e na extremidade inicial é só remoção, como exatamente está explicado aqui. Ó. As operações de inserção sempre ocorrem no final da lista, enquanto as operações de remoção sempre ocorrem na extremidade inicial da lista. Tá? Só isso. Tá nada do outro mundo. E aqui, né, como eu comecei do FIFO, né? Conceito de FIFO, você entender, você vai ouvir muito os professores falando, não sei o que, funciona como FIFO. Assim, a FIFO já lembra, é uma fila, significa que o primeiro elemento que entra é o primeiro que é processado. Uma CPU, por exemplo, funciona como uma fila, né? Funciona FIFO. Então, quem estiver fazendo lá arquitetura, né, com o titio Lúcio, né, que é o Lúcio Contra-Ataca, né, o segundo da trilogia, né? Então, né, que o primeiro é sistemas lógicos digitais, que é o Lúcio, né? Você tem o Lúcio Contra-Ataca, que é exatamente o segundo. E aí, sistemas operacionais, né, que tinha, né, que agora parece que foi removido, mas quando tinha era o retorno do Lúcio, né? Então você tinha a trilogia. Exatamente. É. Então, tá certo? Você lá, o Lúcio fala, ó, não sei o que os processos quando chegam na CPU utiliza FIFO. Pronto, você já entende agora o que é um FIFO, tá? Só isso. E aí as principais características, né? Aqui é só a figura ilustrando, né? Não tem, ó, as operações, como eu disse, você tem as mesmas, está cheia, está vazia, tá? A única diferença vai ser o enfileirar e o desenfileirar. O enfileirar, na verdade, é o adicionar final, e o desenfileirar seria o remover início. A implementação é a mesma. É ler o elemento que está no início da fila, só consultar. Tá? Eu vejo quem é o próximo. Tá? Só vejo, não apago ela da lista. Tá? E aí, assim, para quem porventura estiver lendo livro em inglês, tá? Ou então você que nos assiste está usando outra linguagem, né? Ou alguma biblioteca, embora aqui, né? Aqui é hard, aqui o negócio é tropa de elite. Aqui a gente não usa bibliotecas, negócio de Java que tem, ou do C, negócio de Vector, e tal, isso aí é copa pereba. Profissional de verdade, a gente implementa tudo do zero. E aí, mas com você pode estar assistindo, esse professor pode ser, né, mais light, aí está permitindo você usar uma biblioteca que já tem pronta no Java. Aí lá você vai ver o enfileirar com o nome em inglês de Enqueue. Gostou da pronúncia? Enqueue. E the Queue. Tá? Então, Enqueue, the Queue. Né? Então, geralmente a operação de enfileirar e desenfileirar, respectivamente. Dá o termo em inglês para isso. Então, se você pegar hoje uma biblioteca, né, mais na frente, se você estiver trabalhando com alguma biblioteca do Java que já implemente uma fila, tá, que existe, que ele chama de deck, não, stack não, stack é pilha. Array queue, né, que pois é, aí tem exatamente os métodos em queue e dequeue, né, que é exatamente o enfileirar e o desfileirar, tá? Figurinha ilustrada, né? Primeiro e último elemento, né? Aí, ó, isso é o elemento 5, aí depois seria o 8, né? Então fica o primeiro elemento e o último, né? Que é a história do header e do trailer, né? Insere o elemento 7, observe que eu estou sempre inserindo ao final, né? Ó, né? Não é em qualquer posição, vou sempre inserindo, vai crescendo para a direita, né? E se eu for remover, só remover elemento, precisa dizer a posição. Eu já sei como remover o primeiro, ó. Val 5, tá? Aí, ó, né? Ó, fica agora assim.
tá? Como é vetor, vocês viram que eu tenho que fazer a movimentação, né? Então é importante, como é um vetor, você tem que fazer esse movimento, para evitar de você ter dor de cabeça. Diga. Como a gente está usando vetor, por enquanto, sim. Aí eu digo uma coisa, no caso aqui, quando você tirou o primeiro tempo, com 3 reclama que 7 está já para 8, 8 vai para o primeiro, né? Exato, assim, ó. No lugar do terceiro, no caso, onde ele estava antes. Aqui, né? Fica com o valor, mas como a gente diminuiu e decrementou, né, Otacílio? A gente diminuiu o atributo quantidade, aí ele não vai ser lido pela nossa classe. Vai ter 3 aqui na memória, né? Mas a gente não vai estar usando, tá ok? Né, Otacílio? A gente muda, a gente decrementa a quantidade, né? Não esquece o decremento no final da operação, né? Esquece não tem nem perigo. Nunca, na vida toda tu vai ter teus filhos, teus netos, tu vai lembrar do decremento, tá? Como implementar uma fila suas operações? Mais uma vez aqui os pseudocódigos, né? Só para... Aqui, na verdade, né, eu passo como dever de casa, né? Eu nem coloco pseudocódigo, porque o pseudocódigo é o mesmo que a gente já viu na aula anterior, tá? Depois, né, nas próximas aulas, eu vou trazer uma bibliotecazinha que eu tenho em Java, só para você ver um pouquinho de código, né, em Java, para saber se você está implementando certo, até ter algumas ideias, né, de como está implementando, tá certo? Mas não é agora. Mas isso aqui é para dever de casa, você já era para ter implementado isso, tá? Se você implementou uma lista, você já tem a fila pronta. É só Ctrl+C, Ctrl+V, mudar o nome da classe de lista para fila, tirar os métodos que não pertencem e chamar o adicionar final de enfileirar e o adicionar e o remover início de desenfileirar. Pronto, só isso. Retornar primeiro que é só, né, ler o return lista 0, né, por exemplo, fila 0. Cria uma a mais. Ok? Pilha. Aqui agora está, deixa eu ver aqui quem tem cara assim, Randall. Randall está aqui, representado, trabalha no setor de estoque da empresa, um bocado de caixa. E aí ele, acabou o expediente, aí, hora de ir para casa, né? Uma cara de alegria, ficou alegre, né? Vai para casa, Randall, mas não, né? Só que agora, o que foi que aconteceu? Veio o chefe, tu é doido, mano, não esquece de empilhar as caixas. Né? Então ele esqueceu de pilhar as caixas. Aí tem, a cara de triste, a tristeza, Né? Acabou não, cara. Tem trabalho ainda para empilhar as caixas. E aí, tem as caixas. Então ele chega a pegar a primeira caixa e colocou lá no chão. Gostou da animação? Não, de novo, De novo, Foi lá, né? Poder Jedi. O Randall com a mente, chegou, né? Usou a força, Viu? Só que aí, essa é a primeira caixa, né? Só que tem outra caixa. Aí a outra caixa chegou, vermelhinha, né? Então vai lá Randall e, em cima da primeira, E ainda tem uma terceira, verdinha, Vai e empilhou, Tuf. Só que aí chega, né, o seu chefe, mais uma vez, ele, mano, esqueci que a caixa vermelha não é aqui não, A caixa vermelha é em outro lugar. Um profissional pereba, que não, espero que não seja Randall, né, Randall? Ia chegar a caixa vermelha aqui e puxar, né? Só que não pode, porque se eu puxar, derruba tudo. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade? Para tirar a vermelha, eu tenho que tirar a verde, e aí eu tiro a vermelha. Né? Então, você está vendo aí do vídeo? De novo. Eu tiro as 3, Preciso da vermelha. Quero tirar. Então, eu tiro primeiro a verde, porque senão derrubaria a verde. E aí depois eu tiro a vermelha. Aí nessa hora que você também em casa, faz, né? Então, também nessa hora. Ok? E aí coloca de novo a verde no lugar, claro, né? Se você quiser, né? Então, uma pilha nada mais é do que uma operação que acontece no início e no final. Remoção sempre na extremidade. É fácil, a estrutura mais fácil das 3 é a pilha. Porque sempre a adição e remoção ocorre no final. E é uma operação que você não precisa de laço na lista, concorda? Lembra, na lista, exatamente o adicionar final, não precisa de laço nada. E nem o remover final. Você só vai mudar basicamente o quê? O incremento, né, Otacílio? Vai mudar a quantidade, né? Então, é isso que você vai ter. A adição e remoção ocorre no topo, né, que a gente chama topo, né, que é o final da nossa estrutura. Tá? Nesse caso, para facilitar, a gente está sempre colocando no trailer.
tá? Na verdade não, porque o início é a base. Você vai para pensar, o primeiro elemento que foi inserido na pilha, quem é? O que está lá embaixo. Você não remove pelo início, você remove pelo final. Tá? Eu acho, assim, além de ser melhor você trabalhar com trailer, pensando em trailer, mas também é melhor porque estão, como eu disse, com vetor, você não precisa de laço. Tá? Então, saltando aqui, indo logo para a parte importante, por favor, deixa eu ver aqui. Cid, por favor, lê para nós o que é uma pilha. É o Cid do Era do Gelo. Para quem não conhece, Cid, turma Cid, tá? Pilhas são estruturas de dados caracterizadas por armazenar seus elementos de forma linear, permitindo a manipulação direta dos elementos. Para ser mais preciso, em uma extremidade só, que é a extremidade final, a extremidade topo, tá? E aí nós chamamos de LIFO, Last In, First Out, tá? Então, ou seja, o último que entra, o primeiro que sai, tá? Então, é exatamente essa a ideia. Quais as características? Né? Exatamente a mesma conceito, aí tem ó, as operações, onde você tem o empilhar e o desempilhar. Onde o empilhar equivale o quê? Adicionar final. E o desempilhar, remover final. Acabou. Só isso. Diga, doutor Rubem. E retorna o número que estava naquela, ou o objeto, né? A gente fala de lista de inteiro, mas também pode ser uma lista de elementos, né? Que eu não sei, né? Na prova vai que eu coloco uma lista de objetos, não sei. Né? Mas, retorna o último elemento, tá? É fácil demais, tá? E aí, né, aí até alguns aqui do semestre passado, quando usaram Vector, que via Pop, Push, vai entender agora, né? Então, lá, né, em pilha, se você pegar a biblioteca em inglês, ou o professor, né, de vocês, né, que está assistindo a gente aí, né, tiver usando bibliotecas já prontas, você vai ver os, né? Na verdade, não, porque o Vector implementa as três. Aí eu tenho lá em Kiwi, The Kiwi, tem o Pop, Push e tem os inseris normais. Tá? Pois é, mas você tem o Kiwi também, The Kiwi, só procurar. Tá? E assim, então voltando, aí lá no livro em inglês, na biblioteca, você pode ver as operações push, pop. Gostou de inglês? Ó, push, pop, pop, push. Cuidado, né, que aqui é um falso pleonasmo, né? O pessoal sabe que estuda inglês, né? Push não é puxar, push é empurrar. Que a ideia seria o quê? Eu empurro o elemento para dentro da lista. E pop é ele estourar. Ou seja, ele sai da lista e está livre. Da pilha, no caso, né? Está livre. Tá? Tá, fica... Né? Coisa de carniça, assim, sabe? Sai assim, aí, série C, aí, entendeu? Aí dá um pop, sabe? Pop, assim, pop, né? Então é nessa linha. Tá? São Paulinho também na mesma linha. Tá ok? Então, push é empurrar para dentro da lista e pop é sair, retirar o elemento da lista. Tá? E mais uma vez, uma animação, dá tanto trabalho de fazer isso pra vocês, rapaz. Tá? A gente vai com todo carinho pra vocês terem, né, um negócio assim de nível, né? Realmente nível de televisão, né? Não? Isso aqui devia passar no telecurso. Telecurso Erlerson aí, pronto aí, ó. Pronto, pega os vídeos lá, tudo e publica. Aí, ó. Né? Tá, então, ó, 5 e push, né? Ou seja, empilho. Aí gostou? Não, de novo, ó. De novo, Thiago, presta atenção, cara, ó. Aí, ó. Pronto. É até mais fácil, né? Então, ó. Depois eu vou enfiar o 7 na pilha. Tá? Aí, ó. Tá vendo uma animação dessa, ó, o trabalho que tem para ver um negócio desse, né? Aí me aparece um aluno, Thiago, que esquece o incremento na hora da implementação do código. Não pode, rapaz, um negócio desse. Tá, push. Tá bem, ó, empilhei os 3. Agora para tirar a pop, né? Então, pop, tá sempre o último. Depois, tá? Não, você pode colocar empilhar, desempilhar, tá? Desde que eu entendo, tá? Pop, e aí tira a pilha ficando vazia novamente. Tá ok? Então é isso. Tá? Aqui é só a fala da implementação, né? Que é igual a de uma lista. Tá? É dever de casa vocês fazerem usando realmente C++, Java, né? Na verdade Java primeiro, né? Porque a cadeira é em Java, mas também eu até já passei como desafio, recomendo que depois tentem fazer as mesmas estruturas em C++. Tá ok? Para encerrar a gravação e a aula,
Né? Então, entendam, na verdade a estrutura linear mais importante chama-se lista. Porque se eu entender a lista, fila e pilha são só o quê? Casos especiais dessa estrutura lista. Então, por isso que a gente passou, foram 3 aulas para a memória, só falando de lista. Somente para que você entendesse as 6 operações. Né? E eu insisto, implemente. Se você não implementar, não vai dar certo. Tá? Mas não é só por questão da prova, né? Porque realmente você não vai entender a lógica. Né? Você só consegue entender um exercício em sua totalidade quando você consegue criar o programa correto. Você só, por exemplo, professor, eu estou vendo, por exemplo, sei lá, dinâmica de física lá na cadeira de física, e eu quero saber se eu entendi as leis de Newton lá, força, massa. Faça um programa onde você passa, por exemplo, a massa e a aceleração do corpo e gera força. Eu não sei qual é um exemplo simples, mas só para você entender. Se você conseguir montar um programa que recebendo a massa e a aceleração, ele dá a força realmente que está, né, aplicada, então você entendeu aquele conceito. Tá? Nós temos aqui casos de alguns alunos, por exemplo, o Matheus, né, que está usando programação na cadeira de cálculo numérico, não é isso? Ou seja, está exatamente montando toda a estrutura lá usando programação. E essa é a ideia. É por isso até que nas cadeiras de engenharia a gente mostra o algoritmo. É para que o aluno, quando chegar na cadeira de cálculo numérico, álgebra linear, qualquer cadeira dessa, ele, física, calor e massa, ele possa criar programas que permitam resolver o problema. Se você montar um programa em cima de um conceito de física ou matemática, e o programa rodar, é porque você entendeu realmente como funciona. Tá? É útil, tá louco, show de bola demais. Só que, infelizmente, os alunos, quando estão no começo, não entendem isso. Né? Acham que, até porque, até os próprios professores, né, alguns acabam mostrando como se fosse algoritmo, como se fosse um aborto dentro do curso. Né? Fica dizendo, isso aqui vocês estão vendo aqui, mas é uma cadeira fácil, não vão precisar para a vida de vocês. E, na verdade, você consegue, de forma brilhante, usar o algoritmo durante o curso todo, durante a vida toda. Né? O Matheus, por exemplo, como o curso dele de engenharia mecânica, ele não vai desenvolver um programa com tela, né, com animação 3D, nada disso. Mas ele vai conseguir usar o computador para fazer o que ele mais sabe fazer. Cálculo. Rápido, eficiente, envolvendo milhões de dados. E esse é o objetivo de você aprender a programação. Tá? E exatamente, erro mínimo, tá? Então, exatamente, né, nesse caso daqui, é importante ser programa. Eu sei que eu perguntar para você o que é uma lista, o que é uma fila, o que é uma pilha, é fácil demais, mas eu estaria subestimando a inteligência de vocês. Se eu pedisse uma prova, defina uma lista. Não faz sentido. Tá? Porque, na verdade, até porque isso, querendo ou não, você do vídeo sabe também, que isso, na verdade, Java, C#, C++, já trazem prontos. Já tem lá uma lista pronta, já tem lá uma fila pronta. Aí você, professor, então para que eu estou aprendendo estrutura de dados? Porque nem sempre as estruturas que as bibliotecas oferecem vão ser adequadas para o teu problema. Às vezes você pode ter uma biblioteca que traz tanta coisa que tu não vai usar nem 10%. Ao invés de tu estar consumindo memória, bem processamento, tu pode estar criando a tua estrutura. Ou então tu quer criar uma lista ou uma fila que o funcionamento é invocado, tipo, ao invés de eu insiro os pares, né, nos índices pares e os números ímpares nos índices ímpares. Aí uma estrutura convencional já não vai atender. Aí eu tenho que, ou seja, no adicionar elemento, eu já teria que fazer um tratamento para verificar se o número é par ou ímpar. Ou seja, para que você possa, a partir das estruturas básicas, como essa, como é a lista, parênteses, incluindo então, consequentemente, fila e pilha, fecha parênteses, você montar o seu programa para otimizar o gerenciamento de memória. Poxa, hoje, mundo móvel, né? Hoje todo mundo está indo para fazer app para celular. Se tu usar as bibliotecas que vem padrão, tu vai ver que o consumo de memória é altíssimo. Tu pode muito bem implementar a tua fila, a tua lista ou tua pilha, economizando memória. Tá? Pois é, exatamente, querendo ou não, ela facilita o desenvolvimento, mas ela pode criar muita sujeira. E essa sujeira para dispositivo móvel, né, pois é, mas quando vai rodar para dispositivo móvel, isso pode acabar sendo um fator. Pois é.
Entendeu? E acredite, um pulo do gato, até de mestrado e doutorado, é estrutura de dados. Então, na verdade, o que vocês estão vendo aqui, talvez pode ser o que alguns aí que estão pensando em fazer mestrado, acabem sendo área de estudo. Porque aqui vocês vão ver estruturas básicas. Não, tem um tanto de estrutura que a gente não vai ver aqui, né? Tem tabela quad-tree, octree, tem a árvore vermelha e preto, tem um bocado de estrutura de dados, né? Árvores AABB, tem tanta coisa que você pode estar usando, que você não vê em sala, realmente você só estuda quando você vai fazendo deep dive mesmo, mas que a base é exatamente isso. E é por isso que você tem que ter essa cara de estrutura de dados, para que você realmente aprenda que o computador, né, se resume a duas partes. A programa, propriamente dito, que vocês aprenderam até PO, vocês já sabem tudo de programação, a verdade é essa. O restante agora é só detalhe de linguagem de programação e alguns conhecimentos a mais de padrões de projeto, que não é nada do outro mundo. E dados, que aí o dado é onde entra a estrutura de dados, para fechar exatamente o programa de computador como a gente conhece, como você também que nos assiste conhece. Tá bom? Então eu vou encerrar a gravação e aí eu faço a chamada rapidinho e encerrar a aula. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o assunto? Nenhuma, né? Então você que nos prestigia, né, com a sua audiência, né? Falou agora chique, né? Porque, né, o vídeo agora tem pro Brasil todo, né? O negócio tá aumentando. Todo dia são 2, 3 assinantes novos. Né? A gente vai bater a barreira dos 1000. Já o YouTube vai passar o Facebook de quantidade de né? Pois é, canal Pro Televisão, mas não. Hoje vamos falar de estrutura de dados, né? Mas enfim, você que nos prestigia, tá? Espero que as aulas estejam sendo de bom proveito. Qualquer dúvida, pode usar a seção de comentários, né? E nosso site também, nossos contatos. Estamos aqui sempre para ajudar. Um abraço para você, do outro lado da telinha, até a próxima.